O casal que estava dentro do carro, que foi arrastado pela força da correnteza no último sábado aqui em Blumenau. A nossa equipe voltou ao local onde tudo aconteceu, no bairro Itopavazinha, região norte de Blumenau. A reportagem é da Jamile Cardoso, com imagens do Lucas Fernandes, aqui na tela do Balanço Geral, e você acompanha. A pequena ponte sobre o Ribeirão virou ponto de visitação. Moradores de toda a região tentam entender como foi acontecer essa tragédia. Uma tragédia assim, que acontece de uma hora para outra, só que a gente tem que evitar, né? Sempre que tiver algo parecido assim, se manter distante para que não venha acontecer novamente, né? O seu Gentil mora na rua Osmar José dos Santos, na Itopavazinha, há mais de 2 décadas. Já pegou algumas chuvas nesse local. Moro aqui há 24 anos e já aconteceu, inclusive em 2008. Só que foi uma enchente mais lenta e deu tempo do pessoal se prevenir, né? Essa não deu porque foi uma coisa muito de repente, questão de 2 horas, a água chegou onde chegou. Pelo relato das testemunhas, o carro trafegava por esta via quando foi arrastado para dentro d'água. Depois, aconteceu aquilo que todo mundo já sabe. Meu Deus do céu! A Cleidmar era uma das pessoas que estavam à beira do rio. Ela garante que quando o automóvel foi sugado para debaixo da ponte, só havia o motorista lá dentro. É uma sensação horrível. É horrível. Sabe, ser impotente e tentar querer salvar uma vida, mas não ter como. Vocês gritavam pedindo para o motorista sair? A gente gritava, todo mundo gritava, sai, sai. Mas com certeza ele não tinha mais como sair. A água era muito e há muita pressão, as portas não iam abrir, entendeu? Só se batendo lá dentro e a mulher já tinha saído fora daí. João Carlos Raskel, de 58 anos, foi encontrado morto entre os bancos do veículo. O corpo da mulher dele, Isabel Cruz, de 52 anos, só foi achado no dia seguinte. O casal tentava voltar para casa durante o temporal. Mas aí falamos para eles, né? Pai, não vai porque tá cheio ainda, não tem como passar, o carro vai aquaplanar, fica aqui, espera um pouco. Faz mal se a Isabel chega um pouco atrasada, mas muito perigoso, estava chovendo muito. E eles resolveram ir e acabou acontecendo essa fatalidade aí de a água levar eles embora, né? No enterro do pedreiro, na manhã desta segunda-feira, a comoção tomou conta da família. Uma salva de palmas e muitas homenagens às vítimas da enxurrada em Blumenau. O pai sempre foi um cara guerreiro, forte, nunca teve medo da morte, sempre ajudou todo mundo e agora ajudou mais ainda a passar essa mensagem para todos, né? Pessoal, não se arrisquem, tá? Não se arrisquem porque a água é perigosa. Então a teimosia, a coragem, a gente às vezes tem que segurar e não dá, não tem como. Ele foi para a morte e sem medo, na coragem. Não se arrisquem, pessoal. Olha o exemplo que isso aconteceu. Eu estou triste, minha família está triste. Não quero isso para ninguém. Essa colocação efetuada pela filha das vítimas, pelo filho das vítimas, realmente é importante você se ater a este fato, não é? Não ir contra uma situação como esta, onde a voracidade das águas é uma coisa incrível, não é? Prova disso que arrastou o carro e ficou sem controle o condutor desse veículo. Olha, daqui a pouco vamos trazer, inclusive, com os bombeiros, para falar sobre esse assunto, inclusive, e falar de como deve ser o comportamento, inclusive, de pessoas que possam, porventura, encontrar uma situação semelhante a esta, encontrada, inclusive, por esta família, no último sábado, aqui em Blumenau, no bairro Itopavazinha. E eu conversava hoje pela manhã, inclusive, com moradores da região, via a rua que foi utilizada, inclusive, que é a Fridolino de Souza, justamente onde está a nossa repórter Danúbia de Souza, que vem com a gente aí no bairro Itopavazinha. Danúbia, qual é a orientação dos bombeiros sobre este assunto para evitar tragédias como essa que aconteceu no último fim de semana aqui em Blumenau com este casal? Boa tarde.
Olá, muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. São várias orientações do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Blumenau. Primeiro, para entender o que aconteceu, é realmente impressionante, Alexandre. O carro do João estava lá na Rua Geral, na Jacob Neichen, e veio por todo esse trecho, olha só como é grande a extensão aqui da rua, e veio vindo com a correnteza da água por todo esse trecho até cair aqui no Ribeirão. Para entender melhor a situação, a gente vai conversar aqui com o Sargento Schmitz do Corpo de Bombeiros. Sargento, realmente foi impressionante o que aconteceu, né, do carro ser levado com essa força e por todo esse percurso. Uma boa tarde. Uma boa tarde, Danube. Então, na verdade, a história se repete. O Corpo de Bombeiros já atendeu ocorrências similares, com um histórico bem parecido. Esta vítima, ela ingressou no corpo de água com característica de enxurrada, de corredeira, uma água muito forte. Ele tentou desistir, mas o veículo é leve, a água tocando o fundo do carro, ele já vai fazer uma flutuação e ele vai ser arrastado enquanto ele tiver contato com a água até o momento que ele pare. Então as pessoas têm que... A enxurrada é bem diferente da enchente, que você tem uma condição um pouco mais de segurança. Não é orientado que se tente fazer travessia a pé, ingressar com bicicleta, com moto e com carro. O carro nos traz uma falsa sensação de segurança, mas ele vai ser uma grande armadilha quando ele cair na enxurrada, porque ele vai começar a rolar, mudar de posição, vai perder visibilidade e a pessoa vai entrar em pânico e muito provavelmente vai morrer. A gente sabe que é muito rápido, a água sobe muito rápido e quem tiver numa situação assim, por exemplo, as portas do carro não abrem. É bem difícil abrir as portas. Existe um gradiente de pressão, que a pressão externa é maior, senão dificilmente vai conseguir empurrar. A intenção que se deve ter é que se saia. Também é bem pouco provável que alguém externo consiga ajudar. As imagens desse carro rolando no rio já dá de perceber que qualquer pessoa que fizesse uma tentativa de resgate ali também se tornaria uma vítima. O ideal é que percebeu a flutuação, o quanto antes pula do carro, sai, abre a porta ou abre vidro e pula do carro para tentar se livrar dessa armadilha. Agora, não conseguiu abrir a porta, não conseguiu o vidro, o que faz? Existe a possibilidade, se você tiver algum recurso, algum tipo de ferramenta ou o próprio encosto de cabeça do carro que tem uma peça metálica, você fazer a quebra de um vidro e tentar sair pelo vidro. Isso não é algo muito fácil de fazer, tem que ter muita presença de espírito, muita tranquilidade para fazer, porque a pessoa já entra em pânico. E também na condição de que se apresentava nessa rua, isso tudo acontece de maneira muito rápida. Rapidamente os vidros já foram quebrados, a água invadiu o carro e as pessoas afogaram. É bem difícil reagir. O ideal mesmo é tentar evitar, né, passar longe da situação, porque realmente é difícil sair. Situação de enxurrada, ela sobe muito rápido, tem muita corredeira. Então o ideal é que você fique onde você está. Se está numa condição de segurança, mesmo que ilhado, mesmo que isolado, permaneça onde você está. Se a casa está ilhada, vá para as partes mais altas da casa e permaneça lá. A água de enxurrada, da mesma forma que sobe rapidamente, também baixa rapidamente. Não tente sair, não tente se deslocar, não tente arrumar um abrigo melhor. Fique onde está e não ingresse na água. Tá certo então. Sargento, muito obrigada pelas orientações. Portanto, essas as orientações do Corpo de Bombeiros aqui na cidade de Blumenau, Alexandre, para a gente tentar evitar tragédias como essa que aconteceu no fim de semana com esse casal aqui no bairro Itopavazinha. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado pela participação, Danube. O quanto é importante. Estive nessa rua hoje pela manhã e conversei com os moradores da rua Fridolino de Souza a respeito dessa situação que envolve tudo, de estragos, não é, Danube? E até, olha, tinha uma muretinha um pouco à frente da caminhonete e essa mureta, o carro, ele passou, só para vocês entenderem, não é? Conforme relato de várias testemunhas dessa situação que houve lá hoje. Tá aqui o Ribeirão, né? Então o carro veio da Jacob Neichen, a principal ali da Itopavazinha, uma das principais. Então a questão do Ribeirão, tem uma mureta pro lado esquerdo aqui da tela, não é? Tem uma mureta, essa mureta tá aqui, olha aqui a mureta, tá vendo a mureta? O carro vinha em direção à mureta, veio, só que em vez de entrar pro terreno, ele acabou entrando pro Ribeirão. Porque se ele entra para casa, aqui para o terreno, ele vai ficar no terreno da casa. No máximo que acontecer, encosta na casa dos moradores ali dessa última casa da rua. Mas não, ele por azar veio com as duas pessoas dentro do carro e entrou para o Ribeirão. E aí foi no sentido da ponte, que é um pouco mais baixa, e aí deu aquela situação toda. Isso é testemunho, é relato de pessoas que moram na rua Fridolino de Souza, onde estivemos na manhã de hoje também conversando com as pessoas lá, para poder tentar compreender e trazer a melhor informação para você.